Então estaremos nós sendo com a única saída para que o Brasil não caia na mão de Luiz Inácio Lula da Silva pela 4ª vez. E vamos colocar o problema. O que representa Lula vencendo as eleições brasileiras? É um inferno, e é um inferno com 4 ministros do Supremo nomeados por ele. É um inferno em que ele vai controlar o Poder Judiciário, com o Poder Judiciário e utilizando as ações que estão na mão do Flávio Dino contra o Congresso, ele vai tomar o comando do Congresso, que ele vai acabar com as emendas, algo que eu também vou fazer chegando à presidência da República, ou seja, eu vou copiar uma estratégia dele, eu vou usar o STF para pegar as emendas desse Congresso de bandido, tá? Mas infelizmente ele vai fazer isso não para bons objetivos, ele não vai fazer isso para iniciar uma guerra contra o crime organizado, ele vai fazer isso para apenas cooptar o Congresso para fazer o que ele já fazia no período do Petrolão, aquilo que ele era especializado em fazer, comprar apoio, ficar tocando a agenda dele e manter o Brasil na mais pura impunidade e se sabotando economicamente. E sobra este que vos fala, ou melhor, sobra a gente na 3ª colocação nesse instante. Sobra nós. E porque eu odeio falar em primeira pessoa, porque eu nunca acho, e nem devo achar que o mérito é meu. Não há mérito meu. Eu represento um exército, eu represento uma força, eu represento um movimento. E vocês me deram a oportunidade e o privilégio de estar nessa posição. Foram vocês ao redor do Brasil que resolveram ouvir e vocês escolheram que, por mim, eu estava administrando tanto o MBL quanto o Partido Missão. Eu falei, ok, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. E estamos fazendo da melhor maneira possível. Nós já estamos em 3º, e se você somar hoje as intenções de voto, tanto do Caiado quanto do Zema, não dá as intenções de voto que eu tenho. Ambos sendo governadores de 2 estados. Para ser mais direto, eu tenho mais intenções de voto na região centro-oeste que a região do Caiado do que o Caiado. E por que isso está acontecendo? Porque nós somos um movimento de verdade na sociedade civil. Nós somos um movimento de decência na sociedade civil e nós somos um movimento de ruptura com as coisas que estão acontecendo. Isso não é pouca coisa. A mesma pesquisa de hoje, Atlas, mostrou que esse partido que tem 7 meses de idade é o 3º partido favorito dos brasileiros. Com 7 meses de idade, amigos. A gente já está em 3º, com 1/3 do PL. Veja, são anos que o PT está se construindo e a gente já em 7 meses firmou o pé para 7% dos eleitores. Essas pessoas viram um partido chamado Missão, viram a oncinha que ela desenhou e falaram, é aqui que eu vou. Porque claramente a gente está fazendo algo que é muito certo. E claramente quando você faz algo muito certo e você não vende a tua dignidade, e você tenta se aprofundar, e você tenta falar aquilo que é verdadeiro, você traz os melhores. E é esse o ponto que eu queria agora começar o bate-papo com vocês. Precisa ser a revolução dos melhores. Isso aqui precisa ser a revolta das pessoas que têm mais caráter, que são mais inteligentes e que são mais capazes. Isso aqui precisa ser a revolta dos moços e moças, dos homens e mulheres que se negam a se curvar diante daquilo que é errado. E novamente eu preciso comentar, isto será necessariamente mais difícil. É difícil, é sempre você dar 2 passos para frente e dar 1 para trás, porque aqui no Brasil, a ideia de que você tem que ser constante no seu caráter, a ideia de que a tua palavra não tem curva, a ideia de que você vai fazer algo, se você errar, você pede desculpas pelo seu erro. Essa é uma ideia que não existe. Malandro não pede desculpas. Malandro nunca pede desculpas. Malandro tá sempre preparando o próximo golpe. Malandro é o homem que ganha na namorada, ganha na esposa e depois vai com aquele papinho leve, levando lá na conversa. Malandro é o cara que vende um produto ruim pro outro e sabe quanto vai acabar comprando nele de novo por hábito. Nós somos uma nação, infelizmente, de malandros. E você é premiado com o quanto você seja mais e mais malandro. E eu acho que isso está na gênese de todos os nossos problemas. Nós temos que nos rebelar com o malandro. Nós temos que nos rebelar com a pessoa que promete um ganho fácil. Porque o malandro, na política, encontra o campo mais fértil de todos. Porque na política você tem acesso ao maior número de otários possível, que é a população brasileira. A população brasileira gosta de ser enganada. Eu venho falando em todas as entrevistas que não basta eu ter que ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição, vou chegar lá em Brasília e eu vou pegar a composição do Congresso Nacional. E o que eu vou ver? Uma massa de no mínimo, vou cravar o número aqui, 300 deputados federais corruptos. 300 deputados federais que terão os seus nomes ouvidos, lembrados, o seu número lembrado, e brasileiros dos mais diversos irão à urna apertar o número desses ladrões e vão me colocar para conviver com esses ladrões, tem que fazer acordo com esses ladrões. E depois esses mesmos brasileiros vão reclamar, mas nada acontece lá em Brasília, né? Lógico, né? Porque a política entendeu que é muito fácil
Muito fácil tirar onda com o brasileiro. Que o brasileiro é, em grande medida, o otário que acha que é malandro. Repara uma coisa, a gente gosta aqui nesse país de tirar sarro de gringo. Rio de Janeiro, então, faz isso, né? Aparece um gringo, vai na praia, quer vender, vou vender, sei lá, uma latinha de cerveja por R$100. Aí a gente acha, né, gringo é otário. Otário é esse cara, que é um vendedor ambulante na praia, enquanto aquele gringo que ganha uma grana boa, vive num país de primeiro mundo, perdeu uma merreca de acordo com o dinheiro dele. E às vezes pagou R$100 e pagaria novamente. A gente acha que é muito esperto construindo uma sociedade de baixa confiança, quando na prática nós somos o povo mais otário do mundo, porque nós temos uma potencialidade gigantesca para ser uma das 5 maiores nações do mundo, mas hoje nós estamos quebrados, nos arrastando, sendo vítimas do crime organizado. Ah, mas a gente torce pro futebol e lá a gente tem uma ginga. É isso o Brasil. Esse é o país mais otário que tem. E como nós aceitamos ser otários porque a gente acha que é malandro, a gente aceita que as piores pessoas, que são os malandros de verdade, levem a gente na flauta. Em tudo. Ninguém é radical ali. Foram os seguidores dos bolsonaristas a irem pra frente do quartel. Não foi um deputado eleito. Deputado eleito com salário pronto pra ganhar? Com um monte de assessor? Não, aí não. Nicolas Ferreira, olha lá, olha o Xandão. Ué, vai pra frente do quartel também, Nicolas. Olha lá à esquerda. Ninguém vai. O malandro não vai. Botou os tios, as tias pra ficar tudo lá, tomando depois couro e sendo preso, indo parar no inquérito do Alexandre de Moraes. Políticos do bolsonarismo, nenhum é radical. Porque são todos malandros, que entenderam como levar o voto dos seus pais, dos seus avós na flauta. Olha lá o comunismo, vai te pegar o comunismo, hein, ó. Denunciei, tem um comunista aqui, ó. Tá falado, vota em mim, compra minha camisa verde e amarela. Lancei uma corneta do Brasil. Olha, só viu o vinho do Bolsonaro? Pé direito, o chinelinho deles, né? Isso aqui, essa gente fala que é patriota. Como a gente permitiu que uma gente que não vale nada pegasse a alcunha de patriota? Nós, quando derrubamos o PT, fizemos sacrifícios reais. Quando marchamos até Brasília, a gente marchou 1.100 quilômetros. Não para fazer showzinho, para fazer rede de cortes, mas para derrubar uma presidente, derrubamos. Depois, acampamos naquele mesmo Congresso Nacional. Depois, negociamos com os políticos, não tivemos medo nem vergonha de negociar, porque o nosso foco era fazer história, fazendo o que era certo. Só que o povo brasileiro decidiu se iludir com um malandro. O povo brasileiro viu um malandro, eu sou patriota, lindo, que olhos verdes cativantes. E se apaixonaram, como sempre se apaixonam. Vamos se apaixonar uma parte pela Michelle. Michelle. Difícil. Falam da Janja, mas ela fazia as mesmas coisas viajando pelo mundo com o maquiador dela. Ia no enterro lá da rainha da Inglaterra que morreu, tinha que levar o maquiador, sessões de foto em hotéis caríssimos. Mas você vai xingar a Janja porque a Janja faz a mesma coisa de esquerda. Se você faz a mesma coisa de direita, não xinga. Mesma coisa o escândalo do Banco Master. Eu adoro lembrar que o site aqui do Rio Grande do Sul, Brasil Paralelo, fez um grande documentário sobre o Banco Master, contando todo o envolvimento que a esquerda escondeu de vocês sobre o Banco Master. Ok, e toda a parte que envolve a direita, não vai falar? Eu gosto muito também que os de esquerda e CL fizeram a mesma coisa. Então reparem, não é porque nós sobre enfrentarmos os nossos adversários radicais do bolsonarismo. Radicais somos nós. Nós somos os radicais. Eu tava checando agora, só pra vocês entenderem como é o jogo. Eu tava checando, né, que alguém viu a conversa que vazou do senhor Daniel Vorcaro e com um aliado dele sobre tentar comprar a Malu Gaspar, a jornalista? Quem ouviu essa história, levanta a mão. Poucas pessoas. Isso é bem sintomático de que ninguém tá falando de política. Malu Gaspar foi a pessoa que mais investigou no jornalismo brasileiro o caso do Master. Ela foi perseguida pela esquerda, foi perseguida por parte do jornalismo brasileiro, cancelada, e ela continuou. Pegaram o celular do Vorcaro e acharam conversas dela. Descobriram, falaram assim, vamos destruir a reputação dela, vamos pegar todos os empréstimos bancários que a gente tem que achar, vamos descobrir o carro que ela tem, a casa que ela mora, deve ter algum esquema, deve ter, sei lá, algum amante. E aí na conversa do Vorcaro com o rapaz, eles não vão achando absolutamente nada, eles vão desistindo, eles tiram onda. Coitada, essa aí tem um Up, que era o carro dela.
Coitada, vixe, ela ganha acho, coisa de 20 e poucos mil reais por mês. Isso aí é uma idiota. E aí eles vão para assim, gente, então a gente comprar ela. Vamos dar uma vaga na Isto É e a gente dá um adiantamento de R$1,5 milhão para ela se mudar para Isto É e ganhar um salário de coisa de 100 a 150 mil reais por mês. Eles estavam comprando a consciência da Malu Gaspar. Ela não aceitou. Veja, eu não acho que a Malu Gaspar um dia vai falar bem de nós publicamente. Eu nem espero isso dela. A Malu Gaspar só provou que era uma mulher que o Brasil tinha que se inspirar. Porque é tipo de mulher como a Malu Gaspar que as mulheres brasileiras tinham que olhar. E não pilantras e... Posso falar palavras feias? Tipo aquelas Virgínias e Deolanes, que são as mulheres que fazem cabeça da juventude. Não haverá uma mulher chorando na frente da casa da Malu Gaspar, que foi alvo dessa perseguição. Mas havia na frente da Deolane quando ela foi presa por envolvimento com o PCC e o Comando Vermelho. Porque esse é o Brasil que a gente vive. Aí eu fui ler a tal da PEC que o Kim estava tão empolgado. Era basicamente uma PEC que salvava, né, que na área de despesa economizava 3,3 trilhões em 10 anos. Ou seja, a PEC que resolve a questão fiscal. E o Kim, quando protocolou essa PEC, não tinha ideia que a gente estaria com o partido pronto, nem que a gente ia disputar a eleição, e nem que nesse instante a gente tem chance de disputar para ganhar a eleição. Mas é essa PEC que o Kim protocolou, que será o primeiro projeto que nós vamos passar ainda na transição para resolver a questão econômica no Brasil, para que eu possa ficar tranquilo com a questão dos juros, tranquilo com a questão da arrecadação, tranquilo com não deixar os brasileiros quebrarem, para que eu possa pegar uns helicópteros do Exército, para que eu possa falar com a FAB, para que eu possa no dia 5 de janeiro embarcar primeiro para o Ceará, depois para o Rio de Janeiro, para começar a eliminar um a um os membros dessas facções. Vamos falar em bom português, para que a gente possa purificar com o sangue dos malditos bandidos que mataram tanta gente brasileira o chão do nosso país. Eu não quero ver pessoas tendo que migrar de um lugar para o outro no nosso país, abandonar seus amigos, abandonar seus familiares, a sua comida, simplesmente porque viver em alguns lugares é impossível. Eu não quero ver as pessoas, eu quero ver as pessoas felizes nas suas regiões, mantendo sua cultura, mantendo sua alimentação, mantendo seus familiares. Eu não quero ver mais essas pessoas sofrendo na mão das mesmas facções que do Rio de Janeiro, ao Ceará, à Bahia, ao Maranhão, ao Pará, destroem sonhos. As histórias que a gente viu são todas histórias comoventes de maldade pura, de destruição de famílias e da impotência da base da população brasileira em fazer qualquer coisa. Eu entrevistei, vocês viram aqueles meus vídeos em Melgaço? Melgaço é aquelas casas de palafita horrorosas, que tinha aquela mulher que tinha 8 filhos, que o marido, enfim, né, lá no Pará, na ilha do Marajó. Eu entrevistei muito uma casa, mas eu também entrevistei uma outra casa. Não deu tantos views da outra casa. Mas a mulher da outra casa me contou a seguinte coisa: olha, meu filho tomou uma facada no bucho do filho daquela outra mulher que eu entrevistei. Porque ele é um faccionado, mas eu não posso falar pra ninguém. Ela teve que aceitar e conviver com a vizinha dela, cujo filho esfaqueou o filho dele porque ele é um faccionado. E aquela mulher só poderia aceitar aquilo. Ela era absolutamente impotente diante disso. Como a gente pode permitir que as pessoas fiquem impotentes diante de uma injustiça bizarra e o poder público brasileiro não faça absolutamente nada? Não há injustiça e não há crueldade assim, pior do que a falta de ação daquela pessoa que dispõe de poder. Quando você dispõe de poder para fazer justiça e você não faz justiça, você é mais injusto até do que a pessoa que perpetra a maldade. Você é pior. Um governo como esse atual, que se nega a proteger as pessoas e mais, a vingar as pessoas da maldade que é feita contra elas, ele é mais perverso do que o bandido. Eu digo mais, o governo é igual a mãe daquele menino Henry Borel, que viu o filho ser morto e foi pro salão de beleza. A Janja tá vendo o Brasil ser morto e foi pro salão de beleza. Esse é o governo do PT. Essas são as pessoas. Mas eu não paro neles. Não foi assim também no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro passou quais leis para prender vagabundo? Eu tô vendo agora o Flávio Bolsonaro dizendo, não, agora prendeu, neutralizou. Sério, senador? Você teve 8 anos como senador para fazer qualquer coisa sobre o tema. Nunca fez nada. E quando foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro? O que fez além de ser da base do pesão? Roubando dinheiro dos próprios funcionários com rachadinha. Por que ninguém fez nada? Por que ninguém moveu uma palha? Por que só é assunto agora que a gente está concorrendo? Por que eles não se preocuparam em usar o poder para fazer aquilo que é correto e justo? Por que eles não declararam guerra contra o crime? Por que eles não enfrentaram os corruptos? Por que eles fecharam acordos e negócios junto com o STF? Por que eles participaram todos do mesmo escândalo? Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por
Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são absolutamente a mesma coisa? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e essa é a revolta que eu preciso colocar no coração de vocês. Por que nós vamos aceitar que a mesma coisa nos governe o tempo todo e a gente se sinta um otário num jogo de cartas marcadas? Eu não quero aceitar, vocês não podem aceitar. Não podem nunca aceitar, nunca aceitem, não aceitem a teimosia do seu pai, do seu irmão, da sua noiva, da pessoa que olha para você e fala, não, eu vou votar no Flávio. Não aceite. Não aceite, é o seu destino, é a sua chance, é a nossa chance. Nós temos a chance de chegar lá e fazer algo que nenhum deles fez. É fazer ou morrer tentando. É fazer ou morrer tentando. É não se curvar diante de ninguém, é impor um impasse. Eu não vou chegar lá para fazer governabilidade. Se for para abandonar as nossas ideias, mas para permanecer no poder, eu saio do poder. Na marra, mas saio. Na marra, mas saiu. Eu não vou vender o nosso projeto por governabilidade. É por isso que eu não aceitei convites de vices que quiseram ser nossos vices. É por isso que a gente vai com a chapa pura para a eleição presidencial. Não para não chegar lá e não conseguir governar, porque nós vamos conseguir e nós vamos dialogar. Porque, como eu disse para vocês, os brasileiros vão eleger uma série de ladrões que vão sentar lá no Palácio do Planalto comigo para botar uma faca no meu pescoço e falar, eu quero. Me dá o ministério, me dê. Que é isso que esses caras fazem? Nós não vamos dar o que eles querem, mas se tiverem pessoas boas ali, vamos fazer uma composição para o nosso projeto, porque a gente será obrigado a ceder, por quê? Porque os brasileiros vão votar em 300 ladrões na próxima eleição, com certeza. Isso é uma constante, isso é um dado da realidade, haverá 300 ladrões eleitos pelos brasileiros, não tenho a mínima dúvida disso. As pessoas falam isso, as pessoas falam e ainda ficaram bravas se você for discutir com elas. Este é o país que vai nos ser legado. Só que se for para destruir o nosso sonho, vamos morrer tentando. Aqui não é Jair Bolsonaro. Aqui não é Jair Bolsonaro. Se eu estou concorrendo sem filho ladrão, é justamente para não ter desculpa nenhuma para ceder. Nós não vamos ceder em nada. Vamos fazer o que é certo. Não vamos procurar guerras inúteis. Não vou declarar uma guerra ao Congresso, uma guerra ao STF, só porque é legal mostrar que eu sou antissistema. Nada disso. Eu quero maioria para a gente destruir o crime organizado, fazer as reformas que a gente precisa fazer, botar nos países no trilho, resolver a questão das terras raras, realinhar o Brasil diplomaticamente e internacionalmente, tornar o nosso país uma das nações de primeiro mundo, fazer o Brasil ser em 30 anos uma das 5 maiores nações do mundo, porque nós podemos ser isso. Agora, se for para ficar no poder como um fim em si mesmo, não vou. Vou pegar a minha banda de rock e vou tocar em algum lugar. Esse é o pacto que eu quero fazer com todos vocês. Esse é o pacto. Porque o nosso foco não é o poder pelo poder. O nosso foco é botar o nosso nome na história. Ou morrer tentando. É colocar o nosso nome na história. Eu quero que as pessoas estudem quem foi Renan Antônio Ferreira dos Santos. Eu quero que as pessoas estudem e que tenham orgulho de mim como hoje minha mãe e meu pai têm, como meus amigos têm. Eu quero também ter orgulho de vocês por saber que nós vencemos essa batalha juntos, contra todas as expectativas, contra todas as probabilidades. Diante de todas as piadas que foram feitas a nosso respeito. Todas as piadas, todos os risos, todas as tirações de onda. Veja, é porque a gente é muito ambicioso. A gente não quer parar onde a gente está. Hoje, ironia do destino, se nós só quiséssemos uma vingança contra esses Bolsonaro que tentaram nos prender e acabar conosco, se fosse hoje a eleição, esse vagabundo teria que vir beijar meu pé para eu falar uma declaração para ele apoiando ele no segundo turno. O que seria a maior das ironias? Eles que tentaram nos prender tem que precisar fazer isso. Mas eu vejo isso como uma derrota gigantesca para nós. Absolutamente tudo. Volto a falar do meu grande herói, Alexandre. Quando ele cruza da Grécia para a Ásia Menor e vence os persas na primeira batalha, o grande rei da Pérsia falou, vamos fazer um acordo, se casa com a minha filha, fica dono da metade do império, e seria gigantesco para ele. Assim como já é gigantesco para nós, ser o terceiro maior partido do Brasil já nas pesquisas, passar da tal da cláusula de barreira, ficar em terceiro nas eleições. O que o Alexandre fez? Mandou um emissário para o inferno. Tomou o império dos persas e depois conquistou todo o mundo conhecido. É isso que um homem disposto a entrar na história faz. E é isso que vocês farão junto conosco. Eu não vou dialogar com ninguém. Eu não vou negociar com nenhum deles. Eu quero só a vitória. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É absolutamente tudo ou não é nada. Não queremos meias vitórias, assim como a gente não trabalha com meias palavras. Nosso sentimento não é pela metade. Não existe meio vencedor, não existe meio campeão, assim como não existe meio presidente.
Se for para ser alguma coisa, que a gente seja sempre, sempre na vida por inteiro. Seja por inteiro. Coloque o coração em tudo que vocês acreditam. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente acredita, de alguma maneira a gente vai chegar lá. É isso que eu sinto. Pode soar meio besta, mas quando eu encontro as pessoas ao redor do Brasil, falam, tamo junto, vamos ganhar. Essas pessoas achavam que a gente ia ganhar quando tinha 2%. Quem são essas pessoas? Quem são vocês? Sabe, quem são vocês que estão aqui? Por que vocês acham que vai dar certo? Eu não consigo entender a cabeça de vocês. Eu não consigo entender de onde vocês tiram isso. Mas aí eu converso e falo, acho que eles estão certos, eu vou fazer isso também. Então, às vezes, a gente não tem nenhum tipo de razão naquilo que a gente faz. Às vezes não tem um grande plano. Às vezes eu tento parecer que eu tenho um grande plano, que a gente sabe exatamente o que está fazendo em todos os detalhes. Falo, não, olha, meu plano é ter um partido pronto em novembro, aí aparecer na primeira pesquisa, aí ultrapassar os governadores, abater 10. Eu não inventei isso tudo. Essa é a real. Eu só inventei uma sequência lógica, eu não tinha a menor ideia se isso vai dar certo ou não. Eu tô sendo muito, muito, muito sincero, porque às vezes acham que, né, o Renan é um cara muito inteligente, que eu tenho... Não, eu só inventei isso numa entrevista e eu comecei a repetir em todas as outras. Nunca houve nenhum plano sobre isso. É apenas a gente continuar e continuar e continuar e continuar e melhorar e continuar e melhorar e continuar, até que as pessoas começam a reconhecer que tá dando certo. Só que a miragem, que essa é a miragem no caminho. Porque no começo, quando você acha que você vai ganhar uma lição dessa, você só tá na ilusão. E a miragem da ilusão, justamente foram as pessoas dizendo: ô, meu presidente, vai dar! 1%, cara. Pô, vai dar? Então tá, então vai dar. E foi dando, e foi indo. Então, a gente tá chegando no clímax. Meio que no momento em que a batalha final vai se aproximando. Em que nós que estamos arregimentando ao redor do Brasil, a maior de todas as tropas, porque sim, pesquisas agora e estudos que foram feitos por institutos mais diversos já mostram, a maior militância digital é a nossa. Maior do que a do Lula, maior do que a do Flávio. Ou seja, nós arregimentamos um exército no nosso país. E a gente se aproxima da batalha final com um exército de verdade. Eu me lembro quando a gente montou um partido, tem até um discurso disso. Eu falei, atenção pessoal, agora nós podemos lutar. O partido representa que vocês terão a armadura, terão as lanças, e todos juntos poderemos lutar. Mas o exército são vocês. E agora vocês estão armados, a gente está organizado, e a gente estará no grande jogo. E a única coisa que eu exijo é, naquele momento que, quando eu mesmo não acreditava, vocês me empurraram, agora eu empurro vocês. Agora a gente não pode nada além de ganhar. Convençam todos os seus amigos, convençam todos os seus familiares. Não tenham vergonha de divulgar nos seus stories, nas suas redes sociais. Nunca tenham vergonha. Não tenham vergonha do que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo agora já é histórico. Agora já é surpreendente. Agora já não estava no cálculo de ninguém. Agora já vai ter que entrar nos cálculos e gestões de risco de todo mundo, do mercado financeiro, as pessoas que trabalham com política. Só que alguém aqui quer parar com as conquistas que nós já temos? Alguém aqui está satisfeito? Eu também não, então vamos ver essa bagaça. Muito obrigado.